Pessoal, boa noite. Nós vamos começar nossa aula aqui agora, tá? Estão conseguindo escutar, né, gente? Tá tranquilo o áudio aí, né? Sim, sim. Tá sim. Beleza. É o seguinte, gente. Na aula passada nós encerramos aí nossas abordagens sobre radiação eletromagnética, né? A gente falou por último aí de espectro eletromagnético, né? E aí hoje nós iremos introduzir aí um outro conteúdo, ainda dentro da parte de estrutura atômica, que é a parte dos espectros atômicos, tá? Então, a gente vai falar hoje de espectros atômicos. E aí, vocês devem estar se perguntando, professor, qual a ligação desse conteúdo aí com o modelo atômico, que é nosso objetivo inicial aqui na disciplina, né? Porque a nossa disciplina, a gente estava falando desde o começo lá de modelos atômicos, né? Teoria atômica e tal. E aí o último modelo atômico que a gente tinha abordado, que nós abordamos, foi o modelo de Rutherford, né? E aí desde lá, do modelo de Rutherford, até agora, a gente não falou mais de modelo atômico. Começamos a falar de outras coisas, tá? Mas essas outras coisas aqui, elas são importantes e elas fazem parte de toda a evolução temporal para a gente chegar lá no próximo modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr, tá? Então, para mim chegar no modelo atômico de Bohr e falar para vocês o que o modelo atômico de Bohr trouxe de contribuição, é necessário a gente estudar algumas coisas aí nesse intervalo, tá? Entre essas coisas, é necessário a gente estudar radiação eletromagnética, tá? Que a gente estudou, né? Principalmente as propriedades das ondas, né? Que a radiação ela é formada por ondas, então a gente estudou as propriedades das ondas. E hoje a gente fala de espectros atômicos. Porque lá na frente, o trabalho de Bohr, ele ajudou, tá? O trabalho de Bohr, o modelo atômico de Bohr, ele ajudou a resolver os problemas dos espectros atômicos do átomo de hidrogênio, que era um mistério até então, tá? Era um dos maiores mistérios da física do século XX, do século XIX, na verdade. Tá? Era um dos maiores mistérios. E aí Bohr, com seu modelo atômico, ele veio a resolver esse problema, esse mistério, tá? Então hoje nós iremos falar de espectros atômicos, tá? Para a gente poder entender um pouco o que é o espectro atômico. E aí lá na frente, quando a gente estiver falando de modelo de Bohr, vocês entenderem qual foi a contribuição do modelo de Bohr para explicar os espectros atômicos, tá? Espectros, especificamente espectros de emissão, tá? Outra coisa, os espectros atômicos, eles também são importantes na nossa abordagem aqui. É importante mostrar para vocês, porque lá na frente, na química, né, vocês vão estudar muito espectroscopia. Já falei isso muitas vezes aqui nessa aula, tá? E aí os espectros, eles são uma ferramenta que vem lá da espectroscopia, tá? Então, desde cedo, se vocês se familiarizarem com esse conteúdo, se vocês se familiarizarem com esse conteúdo desde cedo, vai ser importante para vocês, tá? Então, a gente vai abordar hoje essa questão de espectro atômico, certo? Embora os espectros aí seja uma problemática que assolou a física lá do século XIX, ele já vinha sendo estudado desde o século XVII por Newton. Tá? Então, Newton foi um cara que estudou os espectros atômicos. E aí ele detectou, ou ele formulou, que a luz solar, né, vocês vão perceber que os estudos de Newton foram bem preliminares, mas ele contribuiu de certa forma. Ele estabeleceu que a luz solar ela possuía componentes de cores diferentes que podiam ser recombinadas para produzir luz branca, né? Então essa figurinha aqui, gente, ó, da luz branca, né? Ela passando por um prisma. E aí esse prisma decompondo todas as outras cores, né, que compõem a luz branca. Isso aqui a gente costuma ver essa figura em vários livros de física, né? Ou tinha até umas camisas aí que tinha essa figurinha da decomposição da luz branca. E aí, quem descobriu isso aqui inicialmente, ou quem já tinha formulado isso aqui inicialmente, tinha sido Newton, lá no século XVII. Ou seja, ele falou que a luz branca ela é formada por outras componentes de cores diferentes, né? Que podiam ser recombinados para formar a luz branca. E aí, quando que isso era observado? Quando ele passava a luz branca pelo prisma, tá? Então, ele já tinha esse trabalho. O próprio Newton já tinha comentado sobre isso, tá? E aí vocês devem estar perguntando, sim, professor, mas o que isso tem a ver com espectro? Né? E antes de mais nada, antes de iniciarmos, o que é de fato um espectro, ou espectro de emissão? Né?
Os espectros de emissão são, na verdade, espectros contínuos, tá? Ou espectros de linhas da radiação emitida pelas substâncias, tá? Quando eu falo substâncias, eu estou generalizando, tá? Pode ser por átomos, pode ser por compostos, aí pode ser por substância simples, substância composta, eu estou generalizando, tá? E esses espectros contínuos, ou espectros de linhas, né, é, da própria radiação, é, eles, é, eles mostram, ou eles mostram para a gente como se fosse um mapa de toda aquela luz que é emitida por uma substância, tá? Como se a gente estudou o espectro eletromagnético. E eu falei para vocês que o espectro eletromagnético ele é como se fosse umas regiões na qual a radiação está organizada, né? E aqui no espectro de emissão é mais ou menos no mesmo estilo, tá? Ele vai mostrar para a gente a região onde a radiação emitida por uma substância está localizada, tá? E aí esse espectro, ele pode ser de linha, ou seja, eu vou ter aqui um espectro normal com várias linhas, que vocês vão ver já já, ou pode ser um espectro contínuo. O que é um espectro contínuo? É esse aqui, ó, que está sendo mostrado na tela de vocês. É quando eu não tenho uma subdivisão, tá? Eu não tenho intervalos entre as cores vão mudando aí gradativamente, tá? De tal modo que o meu intervalo de 400 a 700, eu tenho um preenchimento completo de cores. Então, eu chamo isso de contínuo, ou seja, está continuamente completo. Né? Eu não tenho intervalos. Tá? E aí, o outro tipo de espectro é o de linhas, que a gente vai ver já já. Tá? Que eu vou mostrar já para vocês. Beleza? Então, só para resumir aqui tudo. Os espectros, né, eles inicialmente tinham sido estudados por Newton, e aí, logo em seguida, trabalhando aí com a luz branca, eu falei para vocês aí que são espectros de emissão. Os espectros da luz solar, né, do Sol, que já havia sido estudado por Newton, e de alguns sólidos aquecidos, né, por exemplo, quando você pega o ferro, né, você pode aquecer o ferro até certa temperatura, e aí ele vai virar um objeto incandescente, digamos assim, e depois que ele estiver extremamente aquecido, a gente consegue plotar um espectro de emissão, tá, de um sólido aquecido. E aí, no geral, espectros de sólidos aquecidos e o espectro da luz solar, geralmente não, são espectros contínuos, ou seja, eu tenho essa faixa completa de comprimento de onda, né, da luz emitida por esses objetos, ou por esses entes, tá? No entanto, quando eu vou para átomos, eu já tenho uma diferença. Quando eu vou para átomos, eu não tenho mais espectros contínuos, eu tenho espectros de linha, tá? E aí, na época, gente, essas foram uma das principais questionamentos dos físicos, né? Como que a gente vai explicar o aparecimento de espectros contínuos, ou o aparecimento de espectros de linha em átomos, tá? Se o que eles tinham conhecimento naquela época era apenas o espectro do Sol, né? Que eu já tinha falado, já tinha sido estudado por Newton, né? E aí, quando eles começaram a estudar espectros atômicos, que ao invés de aparecer o espectro contínuo, começou a aparecer espectro de linha, como se tivesse um vazio dentro do espectro, eles começaram a ficar meio que assustados, né? Ficou faltando explicações para esse fenômeno, tá? Então a gente vai ver agora o que são de fato esses espectros de linha, tá? Que aparecem quando eu estou trabalhando com átomo. Então a gente vai chamar eles aqui de espectros atômicos, tá? Por que são espectros atômicos? Porque são espectros dos átomos, obviamente, né? A gente vai ver, ó. No geral, como que é obtido, como que é gerado, né, esses espectros de linhas? Peraí. Pessoal, vocês estão vendo o espectro aí na tela de vocês, a figura? Está aparecendo? Sim, estamos. Está conseguindo me escutar? Sim, estamos. Agora está no desenho, né? Na figura. Tá ouvindo não, professor?
Tá me escutando, gente? Sim. Estranho, agora. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Na tela de vocês, tá aparecendo o slide ou tá aparecendo na tela do computador? Tá o espelho infinito. Ah, beleza. Caraca, estranho. Agora vocês estão vendo a figura do espectro. Sim, o desenho aí. Sim. Tá, beleza. Então, pera aí, gente, só um minuto. Tá, agora foi. É o seguinte, ó. Então a gente estávamos falando aí dos espectros da luz solar, né? Do Sol, de objetos e de sólidos aquecidos, né? E agora a gente vai tratar dos espectros atômicos, que era o grande mistério na época, né? Por quê? Porque esses espectros atômicos, ao invés de aparecer o contínuo, que era o que eles já tinham conhecimento, os físicos na época, começou a aparecer linhas nos espectros, tá? E aí isso causou um grande espanto. Então, como que eram obtidos esses espectros? Assim, ó, eu tinha um tubo de gás, né? Aquele mesmo esquema lá dos tubos de raios catódicos. Só que aqui eu não estou trabalhando com. Eu não estou estudando raios catódicos, mas o esquema é o mesmo. Eu tinha um tubo de gás, né? Tubo de descarga. Eu estou aplicando uma alta tensão, né? Ou seja, eu estou energizando esse tubo. Aqui dentro, por exemplo, eu poderia ter gás hidrogênio, né? Nosso famoso H2, né? Gás hidrogênio. Essa alta tensão, essa descarga elétrica que eu vou aplicar aqui dentro desse tubo, ele vai fazer com que essas moléculas de H2 se quebrem, tá? Essas moléculas de H2, elas vão se quebrar, tá? Devido à minha descarga elétrica. E aí elas vão formar átomos individuais, tá? Átomos de hidrogênio, o H e o H, tá? Vão formar átomos de hidrogênio. Essa quebra, tá? Em átomos de hidrogênio, essa quebra do H2 da molécula de hidrogênio vai formar os átomos de hidrogênio, tá? Logo em seguida, a própria descarga elétrica vai fazer com que esses átomos sejam energizados para níveis de energias, sejam excitados para níveis de energia superiores, tá? E aí, quando eles retornam para o estado fundamental, que a gente vai comentar isso daqui a pouco com mais detalhes, eles emitem uma luminosidade, tá? E aí essa luminosidade é que é mostrada aqui nessa ilustração, tá? Nessa ilustração, essa parte roxinha aqui, é a luminosidade emitida pelo tubo, tá? E aí ela foi emitida justamente pelo retorno dos átomos de hidrogênio do estado excitado para o estado fundamental. Essa luminosidade, ela passa por uma fenda, tá? Essa passagem de uma fenda, pela fenda, é para a gente fazer um esquema, tá? Como se fosse para a gente concentrar a luz sob determinados comprimentos de onda, tá? Ou seja, a luz é que ela escapa do tubo com uma grande amplitude, e aí eu lanço mão de uma fenda, a gente usa aqui, inclusive, o fenômeno da difração, para mim poder passar essa luminosidade aqui, que são ondas, em comprimentos de ondas específicos, tá? Ou como se fosse para mim, como se fosse uma espécie de um filtro, tá? Como se fosse uma espécie de um filtro. E aí essa luz que passa aqui por essa fenda, ó, ela vai chegar até um prisma, tá? E esse prisma vai fazer o quê? Vai fazer a decomposição da luz, tá? Naquele mesmo esquema lá que eu mostrei com a ideia de Newton, lá da luz branca. E aí, quando essa luz passa pelo prisma e sofre a decomposição, ela vai ser decomposta nas suas cores, digamos assim, nas suas cores primárias, ou nas cores que compõem a luminosidade que sai lá do tubo, tá? E aí aqui, gente, eu tenho uma chapa fotográfica que ela vai servir para marcar os comprimentos de onda da luz, de cada componente da luz que entrou aqui no processo de decomposição no prisma, tá? Então, qual a função do prisma? Separar a luz que saiu lá do tubo
em várias componentes. E qual funciona a chapa fotográfica? Registrar o comprimento de onda, tá? De cada luz, tá? Que foi proveniente lá do meu tubo, certo? E aí, essa chapa fotográfica, ela nada mais é do que o meu espectro, tá? E aí, na época, quando os cientistas estavam estudando, eles verificaram que o espectro, ao invés de ser contínuo, como que eu tinha mostrado no slide anterior, ele era formado por linhas, cara. E isso foi um mistério, como eu tinha falado para vocês. Porque eles só tinham conhecimento de espectros contínuos na época. E aí, como é que faz para explicar, tá? Espectro de linha, se o que tinha conhecimento era o contínuo, tá? Então, isso é meio esquisito na época, tá? Foi um problema para ser resolvido. Mas, no geral, as explicações e a resolução a gente não vai ver agora vai ver mais na frente. Tá? Então, por enquanto, eu estou apenas apresentando para vocês o que é o espectro contínuo e o que é o espectro de linha. E como o espectro naquela época era emitido, os espectros atômicos. Tá? Então, primeira coisa, tem que ter cuidado com isso. Ó. Dentro, dentro do meu tubo de descarga, eu não tenho os átomos inicialmente. Lá é um tubo de gás. Então, lá dentro tem um gases, por exemplo, CO2, H2, tá? Pode ser esse tipo de gás, tá? São moléculas. E aí o que acontece? Para mim poder quebrar essas moléculas e formar os átomos, é necessário que eu forneça energia. Essa energia pode ser sob forma de calor ou sob forma de energia elétrica, alta tensão. E aí quando eu aplico essa alta tensão, né, eu vou energizar o meu tubo, essa minha energia vai fazer quebrar as moléculas que tem lá dentro. Se eu vou quebrar as moléculas, consequentemente eu vou quebrar elas para formar alguma coisa. E aí essa alguma coisa é o quê? São átomos, porque moléculas são formadas por átomos. E esses átomos, de tanta energia que tem lá dentro do tubo, eles não vão ficar lá quietinhos comportados, eles vão receber essa energia. E aí esse recebimento de energia vai perturbá-los, digamos assim. E essa perturbação vai fazer com que eles vá ou vão para estados excitados. O que são estados excitados, professor? São estados de alta energia. E esses estados excitados, dentro da química, eles são estados instáveis, tá? O que são instáveis? São estados que não conseguem ficar por longo período de tempo. São estados temporários, tá? Estados temporários. Então, estados excitados são estados energéticos temporários. Eles ficam ali por determinado tempo. Depois eles voltam. Voltam para onde? Para um estado de menor energia, que aí na química a gente chama de estado fundamental. Beleza? E aí, quando ele retorna do estado excitado para o estado fundamental, ele vai emitir uma energia luminosa, que é essa figura roxinha que eu estou marcando aqui na tela de vocês. Ó. Toda essa energia luminosa ela vai sair lá do tubo, tá? Vai sair lá do tubo, por conta desse retorno dos átomos de hidrogênio do estado excitado para o estado fundamental. Tá? E aí eles passam por uma fenda, no fenômeno de difração, e logo depois ele vai sofrer a decomposição no prisma. E lá na frente tem a chapa fotográfica, que é para registrar os comprimentos de onda da luz aí separados em várias componentes. E aí a chapa fotográfica nada mais é do que o registro, que no caso é o espectro. Só que aqui a gente está trabalhando com espectro de linha. E aqui embaixo eu tenho já a mesma chapa fotográfica, ela já é numerada, já com escala, com os comprimentos de onda, e aí vocês vão perceber que cada uma das 4 linhas aqui para esse meu exemplo, elas vão acontecer em comprimentos de ondas específicos. Beleza? Então, tudo isso que a gente está comentando aqui são espectros de linhas, que são os espectros atômicos. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Me avisem aí. Não, não. É só no caso aí que se nesse tubo tivesse puramente só o gás hidrogênio, ele só teria um espectro, não é? Esses Isso, vários espectros é porque pode ter outras misturas ali. isso, justamente. Justamente. Não, no caso aqui, se a gente estivesse trabalhando só com gás unicamente, entendeu? A gente ia gerar somente um espectro simples daquele átomo, tá? É óbvio que se eu tivesse uma mistura de gases, aí eu já ia ter um espectro um pouco mais complexo. No entanto, ele ia continuar sendo espectros de linha. Por quê? Porque quando eu lançasse a descarga elétrica aqui dentro do tubo, eu ia quebrar as moléculas de gás em átomos, tá? Eu ia quebrar essas moléculas de gás em átomos, e aí ia ter o mesmo esquema. Interessante. Eu já vi um vídeo sobre astronomia, né? Que eles procuram exoplanetas e para saber a composição eles usam isso.
E isso aqui é estudado justamente em astronomia mesmo. Eles pegam geralmente, sei lá, a superfície de algum planeta, ou também estudado para. Eles estão estudando estrelas também, né? Eles pegam lá uma superfície, né? E aí eles querem saber, por exemplo, qual, sei lá, qual o gás que está presente naquela superfície. Então eles coletam lá uma certa quantidade de gás, né? E aí eles fazem esse tipo de experimento, né? Aí eles fazem esse tipo de experimento e aí eu vou ter o espectro de linhas, tá? E aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse espectro, ele é como se fosse uma impressão digital. Na hora eu já tenho um banco de dados, eu tenho um banco de dados bastante extenso de espectros atômicos, por exemplo. Eu tenho guardado no computador. Aí o astrônomo, digamos assim, ele vai lá, né? Ele já tem um banco de dados guardado. Aí ele vai lá num planeta desconhecido, coleta uma amostra de gás lá da superfície e tal, e aí traz para o laboratório e faz o experimento. Aí ele vai obter um espectro de linha. Aí ele vai comparar com o banco de dados. Na hora que ele comparar, que ele achar um parecido, aí ele já vai saber, ó, lá tem tal gás presente na atmosfera desse planeta. Então é através dessa comparação com o banco de dados que eu tenho aqui e com a amostra que eu coletei, uma amostra de um gás desconhecido, aí eu vou ter um espectro desconhecido e aí eu vou comparar com o meu banco de dados. Na hora que bater, ele já vai saber que gás que está presente lá. Alguém vai falar assim, professor, mas é só por comparação? É só por comparação, porque esse espectro atômico ele é uma impressão digital. Ele é o mesmo esquema da impressão digital do ser humano, entendeu? É por isso que eles conseguem utilizar isso para em questões aí da astronomia. Beleza? Massa. Deixa eu ver aqui. Certo, então. Tá. E aí, por definição, os espectros de linha, como eu acabei de comentar com vocês, eles são espectros que acontecem em comprimentos de ondas específicos, tá? E aí, isso daqui, gente, também gerou uma dúvida, né? Alguém poderia perguntar, mas por que ela acontece em comprimentos de ondas específicos? Sendo que meu espectro contínuo, lá do primeiro slide, eu tenho um emaranhado de luz, né? Digamos assim, de luz dentro dessa janela de 400 a 700 nanômetros, né? Eu tenho um emaranhado de luz, né? Digamos assim, um emaranhado de cores, na verdade, que formam o meu contínuo. Já quando eu venho para as linhas, eu tenho somente linhas, obviamente. E essas linhas elas acontecem em comprimentos de ondas específicos, né? E aí foi outro mistério que precisava ser explicado naquela época, tá? Naquela época dos estudos aí dos estudos de estrutura atômica, certo? O primeiro, o primeiro cara, digamos assim, o primeiro estudioso que tentou desvendar essa questão dos espectros atômicos foi Balmer, né? Balmer ele era um professor de segundo grau da Suíça, né? Aqui está marcando 1885. Ele foi um dos primeiros caras a tentar explicar essa questão dos espectros de linha. E aí Balmer ele deu uma contribuição importante. Embora ele não conseguiu explicar, mas ele conseguiu deduzir uma expressão que dava para calcular a localização dos espectros de linha. Então foi muito interessante o trabalho de Balmer. Ele não explicou por que ela aparece, ele não explicou por que aparece o espectro de linha. No entanto, ele lançou mão de uma expressão matemática simples que ela conseguia prever a localização. Então já era um grande ganho de conhecimento, né? E aí está aqui, gente, ó. Balmer ele preveu que a frequência da linha espectral aqui ela era proporcional a 1/2 elevado a 2 menos 1 sobre n elevado a 2, na qual esse n, ele obviamente ele ia ser 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ou seja, aqui eu tinha números inteiros, né? Números inteiros que estavam relacionados aqui com a minha frequência, tá? Então, o Balmer ele conseguiu prever, né, formular essa expressão matemática, na qual essa expressão matemática conseguia prever as frequências, a localização das frequências. Se ela conseguiu prever a localização da frequência, se ele conseguir calcular as frequências, obviamente ele iria conseguir calcular o comprimento de onda. Muito fácil, né? Por quê? Porque aquela expressão lá, do C, que é a constante velocidade da luz, igual ao comprimento de onda vezes a frequência, essa equação aqui, ela já era bastante conhecida, né? Então, se o Bauman consegue calcular a frequência com a expressão dele, facilmente ele consegue calcular o comprimento de onda.
E aí, facilmente ele vai conseguir prever a localização das linhas espectrais, tá? Facilmente ele iria conseguir. Então, o trabalho de Bauman foi interessante por conta disso, tá? Então, essa fórmula aqui, gente, é uma fórmula altamente empírica, né? Ele deduziu empiricamente. E aí ela deu certo, certo? Ela deu certo. Em 1888, Professor, pode falar, essa fórmula aí só servia para o átomo de hidrogênio? só para o átomo de hidrogênio. Beleza. Só para o átomo de hidrogênio. É, em 1888, o Rydberg, né, um outro físico, ele acabou aprimorando, né, os estudos de Bauman, né, acabou aprimorando os estudos de Bauman, e aí ele melhorou essa equação que Bauman já tinha previsto, né? Vocês percebem que a equação ela é muito similar à de Bauman. No entanto, tem um aparecimento aqui, ó, de uma constante, constante R, que a gente chama de constante de Rydberg, tá? Então as duas equações, elas têm a mesma função. Que função, professor? Prever a localização do comprimento de onda, tá? É óbvio que uma das equações, no caso da equação de Rydberg, ele vai ter uma precisão maior, né? Porque, tipo assim, fala assim, Balmer consegue prever a localização do comprimento de onda com exatidão e precisão? Não, ele consegue prever ali mais ou menos. E aí o Rydberg, com essa equação aqui dele, ele consegue melhorar a precisão, tá? Ou seja, no entanto as duas equações elas têm o mesmo objetivo, prever a localização do comprimento de onda. Só que Rydberg, por ser uma equação mais complexa, ele consegue melhorar os resultados. Alguém vai falar assim, como assim, professor, uma equação mais complexa? Porque aqui a gente tem um aparecimento de uma constante. A constante de Rydberg, ela ajudou a ajustar os dados. Consequentemente, eu vou ter os resultados fornecidos mais próximos ali dos observados experimentalmente, tá? Então, tanto a equação de Bauman quanto de Rydberg são equações para prever, ou seja, são predições teóricas. O espectro que está lá em cima do átomo de hidrogênio, ali é um espectro que foi obtido experimentalmente. E aqui de baixo, a equação desses caras, eles estão prevendo teoricamente. Então aqui já começava mais ou menos a gente ter aliança, digamos assim, entre a química, né, experimental, lá o espectro, e a química, digamos assim, teórica, né? Eu estou usando aqui teoria para me prever uma observação experimental, tá? Tem essa conexão. E aí, gente, ó, na equação de Rydberg, eu tenho o N1 e o N2, né, que são números inteiros, tá? O N1, ele começa a partir de 1, 2, 3, assim por diante, e o N2 ele vai ser sempre N1 mais 1. Por quê? Porque aqui, gente, eu estou trabalhando com espectros de emissão, né? O meu N2 ele vai ter que ser maior do que vai ter que ser maior do que o meu N1, que é como se fosse o meu estado de partida, tá? Como se fosse assim, ó, o meu N1 ele está aqui embaixo, ó, tá? Aqui é o meu N1. O meu N2, ele está aqui em cima, ó, tá? Do ponto de vista energético. Como ele está trabalhando com espectro de emissão, essa energia ela tem que vir lá de cima, aqui para baixo, tá? É uma energia que está sendo emitida. Então, consequentemente, o meu estado N2 ele tem que ser maior, tá? O meu estado N2 ele tem que ser maior do que o meu N1, por ser um espectro de emissão. A energia está sendo emitida. Agora, se fosse um espectro de absorção, aí era o contrário. O meu elétron, digamos assim, ele está no nível 1, ele vai absorver energia e vai para o nível 2, tá? Como é emissão, ele vai ter que sair lá do estado energético maior para o estado energético aqui de baixo, tá? Mais na frente, a gente vai ver isso aí com calma também, gente. Não se preocupe. Tá dando para entender, pessoal? De certa forma, sim, professor. Mas no caso, a gente está falando do átomo de hidrogênio aí, né? Isso. Átomo de Então, hidrogênio. essa subida ou descida o recebimento de energia ou a liberação. No caso, o átomo de hidrogênio não só tem uma camada eletrônica? Como seria Isso. isso? Isso, ele só tem uma. Então, no caso, ele só vai se afastar. Se ele recebe energia, só vai se afastar mais do núcleo e Não, perder essa ó, energia. Não. não. Essa pergunta é interessante, cara. Que é o seguinte, ó, vamos lá. Eu estou trabalhando com o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ó, ele tem aqui um núcleo, tá? Eu vou até chamar de N. Ele tem um núcleo, né? E aí ele tem aqui a primeira camada. Essa primeira camada, ela tem o quê? Ela tem um elétron, vou chamar de E. Beleza? Tá aqui o Ezinho. Aqui é uma representação aproximada do átomo de hidrogênio, até colocar hidrogênio.
Tá aqui. Então, acho que a tua pergunta foi essa. Eu tenho um núcleo aqui no centro, e aí eu tenho um elétron aqui na eletrosfera, na primeira camada, né? A pergunta foi essa. Isso. Isso. Só que é o seguinte, primeira camada preenchida. No entanto, todos os átomos, eles têm camadas vazias, cara. Tem camadas vazias aqui na frente, ó. Certo? Que a gente chama de níveis eletrônicos virtuais. Então, tem um nível eletrônico aqui ocupado e eu tenho um nível eletrônico virtual. Tá? Então, mesmo não tendo elétron, mas eles existem e são quantizados. Então, esse elétron aqui, ele vai poder pular para o primeiro nível, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Certo? Caramba, eu nunca tinha ouvido falar disso. Embora, Buguei nessa parte aí. embora somente o primeiro nível esteja ocupado, certo? Mas eu tenho níveis eletrônicos virtuais, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, não vou falar disso aqui agora não. Só que vai ter uma hora que esses níveis eletrônicos virtuais, eles vão estar tão próximos, tá? Que eles vão formar uma espécie de contínuo, tá? E aí, se a minha energia ela for tão elevada, ela vai fazer esse elétron sair daqui e pular para esse contínuo aqui. Quando ele chega nesse contínuo, vai ser aquele que a gente chama de energia de ionização, ou seja, o elétron vai ser arrancado da minha eletrosfera, vai ser arrancado do meu átomo, tá? Agora, se a minha energia não for suficiente para arrancar o elétron, ele vai parar em algum desses níveis aqui, tá? Esses níveis virtuais. É um pouco estranho, gente, mas realmente, como os níveis são quantizados, Não, como, mas como os explicou níveis são, bem aí. como, Aí outra pergunta. como os níveis são quantizados, o elétron ele não pode sair do nível um e ir para um nível qualquer assim, ficar vagando, não. Ele tem que sair para níveis específicos de energia. Vai, fala aí. Ah, certo, eu entendi essa parte. Eu só não sabia desses níveis virtuais. Mas aí, no caso, se um elétrode sai para um nível virtual bem alto aí, ele, quando ele volta para o estado ali mais estável, ele libera uma luz diferente ou, assim, no caso, um espectro? Não sei se deu para entender. É porque, tipo assim, um átomo, um Ah, elemento, ele sempre vai ter uma cor, quando, assim, né? Ela vai emitir uma onda que tem uma cor específica. sim, Aí eu sim. queria saber se ele, por estar mais excitado e voltar, ele vai ter uma variação nessa cor. Vai. Ó, essas cores que aparecem aqui, gente, ó, no espectro, é porque ele está pulando para estados excitados diferentes. Ó, não aparece uma vermelha, uma azul e duas lilás aqui, ó, na própria figura de vocês aí em cima. Sim, sim. Essas cores que aparecem aqui, esses quatro níveis que aparecem, é porque ele pulou para quatro níveis diferentes. E por conta que ele pulou para quatro níveis energéticos diferentes. Por isso que um aparece depois de 650, outro aparece aqui antes de 500. Tá? É porque nessa excitação, tá, do átomo de hidrogênio, quando ele foi excitado para níveis diferentes. Aí quando ele retorna, ele vai retornar com energias diferentes. Consequentemente, com cores diferentes. Não sei se, não sei se sua Eu pergunta entendi. foi É essa. porque na minha mente eu achei que cada elemento tinha uma cor específica, ele não mudava, mas Não, agora está mais não, claro. não é cada elemento tem uma cor específica, não. Essa cor aqui, ela diz, ela está mais relacionada com a própria energia, tá? Do nível eletrônico que ele sofreu a excitação, entendeu? Com a própria energia, não é, Agora eu entendi até porque tem os contínuos, né? O espectro isso, contínuo. Sim. isso não tem muito a ver com a cor do elemento, não. Com a cor emitida pelo elemento. Tá entendendo aí, Márcio? Ok. E aí, gente, ó, a, a gente tá. Deixa eu só fazer uma correção, gente. Eu falei níveis virtuais, não foi? Foi. Foi isso. Não, ó. É porque esqueçam esse nome níveis virtuais. A gente vai tratar aqui com níveis, com estados excitados, tá? Deixa eu só fazer uma correção aqui. O nome desses níveis aqui são estados excitados, tá? Ou níveis eletrônicos energéticos, ou níveis eletrônicos excitados.
A questão dos virtuais, eu acabei de me confundindo. A questão dos virtuais, ele aparece quando a gente está tratando de orbital. Existem os orbitais ocupados e existem os orbitais virtuais. Que se eu for pegar aqui ao pé da letra, está relacionado com isso aqui. Só que eu não vou falar de orbital com vocês agora. Tá? Então, esses níveis aqui, gente, ó, são níveis. Eu vou chamar só de níveis eletrônicos. Tá? Níveis eletrônicos. Esqueçam esse negócio de virtual. Tá? O virtual, Então, ele é só para esses orbital. orbitais virtuais é a mesma coisa que o orbital vazio, praticamente, né? É a mesma coisa que o orbital vazio. Você já ouviu falar de HOMO-LUMO já? Eu não. O quê? Repeta aí. Vocês já ouviram falar de HOMO e LUMO? Eu também não. Ó, isso aqui, ó. HOMO dentro da química. HOMO e LUMO. Nunca ouviram não, né? Esse HOMO, isso aqui vai aparecer lá na teoria do orbital molecular, tá? Vocês vão estudar lá em química inorgânica. A teoria do orbital molecular, ela vai chamar o HOMO do orbital eletrônico ocupado, não, do orbital ocupado de maior energia, tá? Orbital molecular ocupado de maior energia. Esse H aqui vem de alto, né? De lá do inglês, tá? Então, orbital molecular ocupado de maior energia. O LUMO é o orbital molecular desocupado de menor energia. E aí ele é um orbital virtual. Como o Márcio falou aí, o orbital virtual é um orbital desocupado. Ele existe, mas ele não está ocupado. Se a gente for trazer aqui para o nível eletrônico do hidrogênio, é mais ou menos a mesma ideia. Eu tenho aqui o primeiro nível, ele é como se fosse um HOMO, porque ele é um orbital que tem um elétron. E aí os níveis lá de cima, os níveis eletrônicos lá de cima, são níveis eletrônicos, no caso, só que eles seriam orbitais desocupados, orbitais virtuais. Então, aí alguém me perguntar, professor, ele está desocupado, mas o elétron ele pode acessar aqueles orbitais desocupados? É óbvio que pode. Basta eu fornecer energia para esse elétron. Aí ele vai para lá, beleza? E aí quando ele retorna, ele vai emitir energia na forma de luz, tá? Então, a mesma explicação que eu uso aqui usando níveis eletrônicos, eu posso usar a mesma explicação que eu faço aqui com níveis eletrônicos, eu posso utilizar falando de orbitais, tá? Embora a gente não vai falar de orbital agora, beleza? Lá na frente, mas eu já estou adiantando aqui uma coisa para vocês. Tá dando para entender, gente? Ou tá viagem demais? Eu entendi. E os outros? E as Deu meninas para aí, entender. cadê? Francisca Jaiane, Eduane. Deu uma clareada boa. Oi, professor, não consegui, não. Qual a dúvida aí? Fala. Pode falar. Porque a ideia é essa, gente, ó. Quando a gente trata de átomo de hidrogênio, tá? A gente tem lá tem o elétron, né? Tem o núcleo lá no centro. Eu tenho um elétron. E esse elétron, ele está lá no nível eletrônico 1, beleza? Então, para eles poder sair desse nível eletrônico 1 e acessar os outros níveis eletrônicos, ele não vai sozinho, eu tenho que fornecer energia. E essa energia pode ser fornecida através de descarga elétrica, através de calor. E aí, quando esse elétron ele vai para esses níveis energéticos superiores, ele vai ficar nesses níveis energéticos superiores por tempo limitado. Logo em seguida, ele retorna lá para o nível de onde ele saiu, que é o nível fundamental. Nesse retorno, ele tem que devolver a energia que foi fornecida para ele. E essa energia é devolvida na forma de luz, tá? E essa luz que ele emite, quando ele está retornando para o estado fundamental, é essa luz que é registrada lá no espectro, tá? Então é essa luz que é registrada. E aí é daí que aparece o espectro atômico do átomo de hidrogênio, com esses registros, tá? E aí na época, gente, ó, como eu estava falando para vocês, era um mistério. Por que que o espectro desse átomo não era um contínuo, como já era o da luz ou já era da luz solar e dos sólidos aquecidos? Por que que são linhas, tá? E aí lá na frente vai ter uma explicação para isso. Só que na época os físicos não tinham, tá? E aí o grande ganho na época já foi essas equações de Bauman e Rydberg. Por que que foi um grande ganho? Porque elas apesar de serem equações simples, elas não tinham experimentação ali na base, eram equações bem empíricas, mas elas conseguiam prever a localização das linhas espectrais. E elas ajudaram bastante no desenvolvimento, tá? E a própria equação de Rydberg, ela é uma equação bastante
relativamente precisa para obter essas linhas espectrais. E é tanto tal que ela é bastante trabalhada dentro da química para prever essas linhas, tá? E aí, outra coisa importante, né, que eu já falei, já mostrei a equação de Rydberg, mostrei o N1, o N2, e falei do R. O R é quem? É a constante de Rydberg. E aí ela apresenta, por exemplo, 3 valores numéricos nessa constante de Rydberg. E qual a diferença delas, professor? A diferença delas é apenas a unidade, tá? Se você estiver querendo calcular a frequência, você pode utilizar a primeira constante, tá? Que ela já traz a unidade de frequência. Se você quiser calcular comprimento de onda, também pode utilizar essa primeira constante de Rydberg aqui, 3,29 vezes 10 elevado a 15 Hz. Agora, se você estiver trabalhando lá com energia ou trabalhando com número de onda, é necessário que você utilize as equações aqui de baixo, tá? As constantes aqui de baixo, tá? Então, eu marquei aqui em azul 3,29 vezes 10 elevado a 15. Essa constante aqui é a que a gente vai mais estar trabalhando, a que a gente mais vai trabalhar aqui por enquanto. Constante de Rydberg aqui, tá? Dentro aqui dos nossos estudos aqui de espectros atômicos, beleza? Tá. Então, como eu já tinha... O Pedro tá aí ainda? Deixa eu ver. Estou. Tá, beleza, porque não apareceu na minha tela aqui. Como eu já tinha comentado com vocês, os espectros, eles servem como impressão digital, tá? E aqui eu estou trazendo para vocês os espectros de linhas de alguns elementos, tá? De alguns elementos. E aí vocês vão perceber que eles apresentam cores, entendeu, Pedro? Eles apresentam cores semelhantes. Então, por exemplo, ó, olha a cor aqui do zinco, tá? E olha a cor aqui do bário. As cores aqui, ó, são praticamente iguais, tá? Então, a identificação dos elementos não são por cores, e sim pela própria localização das linhas. Vocês vão perceber que as cores, ó, elas se repetem, ó. Tem um amarelo eletrônica deles lá são similares. Possivelmente não, são similares, obviamente, tá? Então aparecem as linhas aí. Então, esse espectro de linhas aqui, eles servem como uma impressão digital para eu identificar os elementos. Só que a identificação, como eu falei, ela não é pela cor das linhas, e sim pela quantidade e pela localização das linhas. Porque a localização das linhas, vocês vão perceber que para cada elemento, ela é particular, ela é específica, tá? Então, vamos lá. O lítio, ele apresenta 4 linhas, ó, em regiões específicas. Tá aqui, ó, as linhas para o lítio, ó. Em momento algum outro elemento vai apresentar as mesmas linhas com a mesma localização do que igual o lítio. É como se tivesse 2 seres humanos com a mesma impressão digital, e a gente não vai ter. Então, aqui para o lítio, eu também não vou ter outro elemento que tenha a mesma característica. Quando você vai para o sódio, o que caracteriza o elemento sódio? São as 2 linhas espectrais amarelas aqui, ó, para o sódio, tá? Então, vamos lá. Eu vou lá num planeta desconhecido, pego uma amostra, né, de um gás ou do solo desse planeta, digamos assim, trago aqui para a Terra, né, vou fazer o experimento, e aí eu identifico nessa amostra desconhecida o aparecimento de 2 linhas espectrais amarelas aí nessa região, infelizmente não está dando para ver, mas nessa região específica. Consequentemente, se eu verifico essas 2 linhas espectrais amarelas nessa região, eu já posso inferir que aquela minha amostra que eu recolhi lá na superfície daquele planeta é sódio. Então, eu vou concluir que naquele planeta tem sódio na superfície, tá? Por conta dessa comparação. Pode falar. Só uma dúvida. Para fazer esse teste aí, existe uma quantidade de energia padrão aplicada a esse gás ou não? Para ter essa mesma localização aí das... Existe. Aqui existe aquilo que a gente chama de energia de excitação, tá? Então vai depender muito do aparelho, do meu espectro, tá? Porque essas medidas aqui elas são feitas num espectro, tá? No espectro atômico. E esse espectro, ele tem um laser, tá? Esse laser, ele vai energizar a minha amostra. E aí, geralmente, eu posso controlar o comprimento de onda desse laser. E aí é o seguinte, se eu tenho essas amostras aqui existe, na verdade, o comprimento de onda padrão, tá? Que eu, infelizmente, aqui eu não lembro quanto que é, se é 500 ou se é 550, mas existe o comprimento de onda padrão, para mim poder ter todas as linhas aqui na localização específica, tá? Para mim ter uma coisa padronizada. Mas eu consigo controlar, sim, essa energia que
que eu uso para excitar o meu elétron, para energizar. E essa energia é controlada através de um laser. Deu para entender? Deu sim, ficou claro. Pessoal, mais alguém, alguém tem mais alguma dúvida? Vamos falando aí. Acho que ficou claro, né? Eu realmente, quando a gente vê só um vídeo no YouTube que estavam falando, né, sobre esses espectros, para você saber a composição, até mesmo sem ir no planeta. Porque quando você vai localizar exoplanetas, que são planetas que têm características semelhantes com a Terra, quer dizer, exoplanetas são todos aqueles planetas que não estão no sistema solar, né, que estão no sistema de outra estrela. Sim, sim. Aí eles conseguem pegar, tipo, quando a estrela faz um eclipse na sua estrela, o gás, se tiver um gás, né, na atmosfera desse planeta, ele vai receber a luz solar dessa outra estrela, passar direto, e daqui mesmo da Terra dá para pegar e fazer esse espectro. E saber se tem alguma composição parecida com a da Terra ou que não seja. Massa. Interessante, interessante demais isso. E aí acaba que, tipo, tipo assim, a explicação do ponto de vista química, tá, para esses espectros aqui, ela é de certa forma fácil. Hoje em dia ela é fácil, tá, com o que a gente vai ver ali mais na frente. Mas na época, como eu falei para vocês, era um mistério absurdo, tá? Explicar por que, que os elementos atômicos eles tinham espectros de linha, tá? E aí hoje em dia, com toda a explicação, né, com todo o desenvolvimento da física, e aí hoje também com os aparelhos que servem para medir esses espectros altamente sofisticados, eles conseguem ser fortes aliados aí em diversas áreas, tá? E aí, no exemplo aí que o Pedro está trazendo, eu já comentei com vocês também, numa área bastante interessante que é na astronomia, tá? Mas isso também é aplicado em outras áreas aí de pesquisa, a questão de espectros atômicos, tá? Muito aplicado também em química analítica, especificamente. E aí eu já vou começar, né, a adiantar para vocês. Na verdade, eu já falei isso na aula de hoje, né? Era para falar lá na frente, mas eu já vou falar para vocês que o entendimento, né, da presença das linhas espectrais, a gente só consegue entender se a gente supor que essas linhas espectrais elas aparecem por conta de uma transição, tá? Chama de transição eletrônica, e ela só vai aparecer por conta dos níveis de energia, tá? Então a gente só consegue entender, então que gera mais ou menos uma elucidação do porquê que aparecem as linhas espectrais. Então eu só vou começar a entender essa linha se eu supor que existe transição e nível de energia. Transição o quê? Transição eletrônica. Tá? É o elétron migrando de um nível energético para outro. Tá? Então, se ele transita de um nível energético para outro, consequentemente, vai existir níveis energéticos. Tá? Então, aqui é mais ou menos uma ilustração, mais ou menos uma ilustração de como que acontecem essas transições. Tá? Eu tenho, por exemplo, um elétron lá no estado A, né? Ele está excitado, tá? Então, essa aqui é a ilustração do elétron, tá? Ele está excitado, e aí ele vai retornar aqui para o meu nível 1, tá? O nível fundamental. Essa transição lá do meu nível 3 para o meu nível 1, eu chamo isso de transição eletrônica. Por quê? O elétron está saindo de um nível e vindo para outro. E essa transição eletrônica, ela vai emitir uma luz com um comprimento de onda específico, com uma frequência específica, tá? Agora, digamos que meu elétron ele está aqui no nível 2, tá? Que eu estou chamando aqui de nível B, mas ele está no nível 2. Quando ele retorna para o nível 1, ele também vai emitir uma onda com comprimento específico, com uma frequência específica, tá? Então, inicialmente, o elétron está no nível 1, e aí ele vai, de certa forma, ser energizado, ou vai ser excitado para o nível 2 ou 3, tá? E aí, logo em seguida, ele retorna. Alguém pode perguntar, professor, por que ele pode ficar no nível 2 ou no nível 3? Ele vai ficar em qual? Depende da energia que eu estou usando para excitar. Se a minha energia for muito forte, for muito energia muito forte, se a minha energia for muito intensa, ele vai para níveis superiores, vai para o nível 3, por exemplo. Se a minha energia for mais ou menos intensa, ele vai parar no nível 2. Agora, se minha energia for muito forte, muito alta, eu posso até arrancar o elétron do átomo,
que aí a gente chama esse fenômeno de energia de ionização. Isso vem lá na frente, que é a energia necessária para remover o elétron do átomo, tá? Então tem essas variabilidades aí. Então, o meu espectro de linha, eu só vou começar a entender, tá? Por que ele aparece se eu partir do pressuposto de que existe transição eletrônica e de que existe energia, níveis de energia, tá? E aí lá na frente, vocês vão entender onde é que vai aparecer isso, tá? Vai aparecer isso lá no modelo de Bohr, tá? Bohr que vai trazer essas ideias. Só que ele vai trazer essas ideias assim, ele não vai trazer do nada. Ele vai utilizar contribuições de Planck e vai utilizar também contribuições de Einstein, que a gente vai ver lá a gente vai ver na próxima aula, tá? As contribuições de Planck e de Einstein, tá? E aí depois a gente vai fazer um apanhado geral dessas contribuições. Vamos pegar tudo, né? Vamos fazer um apanhado geral dessas contribuições desses dois físicos e trazer lá para o modelo de Bohr e depois apresentar, obviamente, o modelo de Bohr e logo em seguida vamos retornar para os espectros atômicos trazendo as devidas explicações fornecidas por Bohr, tá? E aí o modelo de Bohr ele foi interessante porque ele conseguiu explicar, tá? Muito embora não tem como eu ficar falando aqui de espectro atômico e já não começar a dar algumas explicações. Então, muito embora lá quando chegar no modelo de Bohr, vocês vão ver muitas coisas que eu já falei aqui, tá? De transição eletrônica, nível de energia, tá? Mas o modelo de Bohr ele vai ser interessante por conta disso, que ele vai trazer isso de maneira formal, vai trazer todo um formalismo para as explicações dos espectros atômicos, tá? E aí lá a gente vai ver algumas coisas interessantes também em relação ao modelo de Bohr, algumas falhas também, a gente vai ver tudo isso, tá? Então, pessoal, deu para entender esse finalzinho aí? Sim, sim. Beleza, então, gente, eu vou encerrar a nossa aula aqui por hoje, tá? E aí na próxima, deixa eu ver que dia é a nossa aula de novo. Na próxima quarta, né? Próxima quarta a gente continua nossas discussões aí sobre espectros atômicos. Beleza, gente? O senhor não falou que ia compensar a nossa outra Não, aula, que a gente acabou na metade? vou compensar, mas eu vou compensar na próxima quarta, fica melhor. Beleza? Beleza. Beleza? Mas essa semana eu compenso aí. Acho que falta 30 minutos. Na próxima aula a gente vai 1h30. Beleza? De boas. Ei, professor, e sobre atividades, nós vamos ter alguma atividade Vai. agora? Não, eu estou organizando aqui uma lista de exercícios, que eu vou contar ela como sendo a atividade avaliativa número 1 de vocês, tá? E aí, em breve, eu vou estar postando para vocês a atividade avaliativa. Porque é o seguinte, eu não vou postar, assim, listas de exercício para vocês treinarem, assim, do nada. Eu aconselho que vocês possam estar vendo isso nos livros de Química Geral, tá? Se tiver algum livro de Química Geral, já podem dar uma olhada nos exercícios, fazendo alguma resolução e tal. Porque o que eu vou passar mesmo já é a própria atividade avaliativa para vocês estarem respondendo. Beleza? Tá certo. Ok. Boa noite, gente. Falou, gente. Boa noite. Boa Boa noite, noite. valeu.